noite eu vou estar falando sobre intolerâncias alimentares, também chamadas de sensibilidades alimentares, no Hashimoto, fazendo uma diferenciação entre os dois, e a alergia, tá? E tentar explicar um pouco para vocês como que é o tratamento, e ver se, né, eu consegui tirar algumas dúvidas no final. Vocês podem já ir colocando as dúvidas nos comentários, que no final eu vou tentando responder as dúvidas de vocês, tá? Só por causa dessa questão que tem um tempo para a imagem que está aqui chegar até vocês, então eu não estou conseguindo conversar com vocês em tempo real, infelizmente. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Carolina Santiago, tá? Eu tenho um doutorado, um mestrado em saúde, eu sou naturopata, sou apaixonada pelo tratamento das doenças, o nosso tratamento interno através de métodos naturais. Também sou nutricionista holística aqui no Canadá e sou fisioterapeuta, pesquisador. Então, assim, eu sou muito apaixonada por tudo isso. Eu comecei um blog contando sobre o meu tratamento, porque eu fui diagnosticada com a tiroidite de Hashimoto aos 8 anos de idade. Então, assim, é uma longa caminhada, são mais de 30 anos com essa doença. Então, assim, eu fui aprendendo muito sobre a doença e eu quis compartilhar esse conhecimento. Eu tive um blog, tenho até hoje o blog, e faço parte deste grupo aqui há muitos anos. Então, eu sempre estou colaborando, tentando falar um pouco mais sobre essa doença e está esclarecendo as coisas. E por que eu quis fazer essa live hoje aqui no grupo? Porque geralmente eu faço live mais no meu Instagram. Eu quis fazer essa live, pois teve uma confusão muito grande, eu vi aqui no grupo, quando uma pessoa postou sobre comer morango é bom, comer morango é ruim. Então, teve muita confusão sobre isso, e as pessoas não sabem o que comer, elas não sabem se elas devem ser super, super fechadas na sua alimentação, ou se elas devem passar a comer mais, ou se a alimentação não tem nenhuma diferença nisso. Então, assim, tem muitas e muitas dúvidas, e eu espero poder esclarecer isso para vocês aqui essa noite. Eu vou tentar ver aqui um pouco no site. Vou abrir para vocês também os meus slides. Então, assim, como eu disse, tenta deixar as suas perguntas nos comentários, que eu vou lendo, mesmo que ela chegue atrasada para mim, eu vou ler e vou tentar responder todas as perguntas. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu slides. Ok? Então, eu quero falar o seguinte: todos nós que temos uma doença autoimune, seja ela Hashimoto, seja ela artrite reumatoide, seja ela Sjögren, que é uma outra doença autoimune que eu tenho, para você desenvolver essa doença, alguma coisa aconteceu. Você precisa ter uma herança genética que você recebeu dos seus pais, tá? Ou dos seus avós. Alguma coisa veio na sua herança genética que deu uma predisposição a desenvolver uma doença autoimune. Mas só ter essa predisposição genética não diz que você vai necessariamente ter a doença. Precisa acontecer duas coisas. Então, você precisaria ter um gatilho, alguma coisa aconteceu para você desenvolver essa doença, seja você passou por um período de estresse muito grande, você teve coronavírus, você entrou na menopausa, teve uma gestação, passou a ter, assim, uma alteração muito grande no seu metabolismo.
E aí, se isso vem junto com algo que é chamado de permeabilidade intestinal aumentada, mais do que ela deveria ser, você, então, tendo essa tríade, tendo essas três coisas, você desenvolve a doença autoimune. Porém, essa sua doença autoimune começa com um número de anticorpos. Esse número de anticorpos pode estar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e vai variar também muito os seus sintomas. Então, se você estiver com anticorpos muito altos contra a tireoide, possivelmente o seu sintoma será maior, tá ok? E também você pode ter anticorpos contra a tireoide ou contra outros órgãos ou glândulas do seu corpo 10 anos antes de você manifestar a doença. Então, assim, dá para ver que você ter aquela doença vai passar um tempo muito grande até você desenvolver a doença propriamente dita. Então, pensando sobre permeabilidade genética, eu queria muito estar fazendo perguntas para vocês, para poder ouvir as respostas, mas por causa desse tempo de atraso, eu não estou conseguindo. Então, vou continuar aqui mostrando para vocês o que é a permeabilidade intestinal. Então, essa figura, ela mostra a nossa permeabilidade intestinal. Hiperpermeabilidade intestinal é quando, aqui como na segunda figura, quando coisas que não deveriam pelo seu intestino e cair na sua corrente sanguínea, elas passam a cair na sua corrente sanguínea. Então, isso pode ser partículas de comida que não foram digeridas, podem ser algumas toxinas, podem ser bactérias. Então, todas essas coisas aqui, as células do nosso intestino, elas têm uma camada. E essa uma camada que tem, elas deveriam ficar bem juntas. Acontece que quando nós temos, assim, as junções estreitas que juntam as células, elas começam a abrir, começa a passar coisa que não deveria passar, como se fosse uma peneira que está deixando todas as coisas caírem, tá? Então, assim, o que pode desencadear essa permeabilidade, o aumento de permeabilidade intestinal? Pode ser proteínas da sua dieta. Então, por exemplo, a caseína é a proteína do leite, uma das proteínas do leite. O glúten é outra proteína, né? A proteína do trigo. Então, assim, às vezes essas proteínas não digeridas estão caindo na sua corrente e você não está conseguindo digerir, não está conseguindo eliminar aquilo. E você, ao não eliminar, você passa, então, a ter uma reação imunológica, tá? Outra causa também para a gente desenvolver permeabilidade intestinal seria a baixa de enzimas digestivas ou até o ácido que a gente tem no nosso estômago. Então, você passa a não digerir bem o alimento passa a fermentar muito no seu intestino, as bactérias no seu intestino não estão mais em equilíbrio, e aí você passa, então, a ter uma disbiose, que é o desequilíbrio da sua flora intestinal. O uso de antibióticos também está bem conectado à permeabilidade, ao aumento da permeabilidade intestinal. Então, você estar fazendo, às vezes, um tratamento com um antibiótico, além de você estar matando as bactérias boas, e você está matando as ruins. Só que esse matar boas e ruins pode causar um desequilíbrio, e isso aí aumenta a permeabilidade do seu intestino. Também, pessoas que têm problemas com a glicemia muito alta, às vezes a pessoa come carboidrato demais, está sempre comendo muito açúcar, certo? Isso pode também aumentar a permeabilidade. Outra coisa também seria anticorpos, tá? Vários anticorpos. Outra coisa poderia ser
a gestação, tá? Por causa da flutuação que a gente tem nos hormônios. Tanto a gestação quanto a menopausa podem aumentar essa permeabilidade no nosso intestino. Também o estresse, esse aí, gente, é muito, muito comum, tá? Uma pessoa está muito estressada e ela passa a ter intolerâncias, sensibilidades alimentares. Um alimento que ela antes tolerava, ela passa a não tolerar mais, tá? Outra coisa, então, toxinas, por exemplo, produtos de limpeza que você usa, ou então, uma pessoa que tem uma amálgama e ele é de mercúrio, isso pode causar também uma toxicidade maior, e essa pessoa pode desenvolver o intestino que está hiperpermeável. E também as alergias alimentares. Então, a gente tem intolerância alimentar, que também é chamado de sensibilidade alimentar, e a gente tem alergia alimentar. Eu vou mostrar isso para vocês. Alguém me perguntou aqui, tem cura essas doenças? Sim, assim, cura, gente. Cura é quando você para de ter a doença totalmente, né? Tem algumas pessoas que conseguem ter a remissão, que é você simplesmente a tireoide parar de ser atacada e você não precisar tomar remédio? Sim, há possibilidade, mas há possibilidade também que essa pessoa, se voltar a ter os mesmos hábitos que ela tinha antes, ela pode, então, trazer a doença à tona de novo, como eu mesma. Se eu não me cuidar, como eu me cuido bastante, eu passo a ter os sintomas novamente, especialmente da doença que eu tenho, que chama Sjögren, que ataca as glândulas salivares e também lacrimais, tá? Então, assim, você sempre tem que ter um certo cuidado, tá? Uma pessoa está dizendo que a avó tinha hipotiroidismo e que sempre que ela se estressa ou tem ansiedade, ela manifesta urticária e angioedema crônico. Então, isso acontece mesmo, porque eu estava falando aqui, o estresse, ele libera cortisol, ele causa com que muita coisa mude no nosso corpo e você pode ter um agravamento muito grande das suas doenças, tá? Ok, então vamos diferenciar o que seria uma alergia e o que seria uma intolerância alimentar, porque a maioria das pessoas não conseguem diferenciar, fazer uma diferenciação dessas duas coisas. Então, a alergia, gente, basicamente é uma resposta imediata do seu sistema imunológico. Então, por exemplo, se alguém foi ali e comeu um camarão, e a pessoa tem alergia ao camarão, ela vai desenvolver, então, por exemplo, um edema de glote, ela vai ficar toda vermelha, e essa alergia, ela é tão rápida, ela é mediada por algo que a gente chama de histamina, tá? Ela é tão forte que a reação é visível, a pessoa fica nesse estado aqui, ó. Então, a pessoa fica num estado como esse, tá? Então, por quê? Porque ela tem uma grande liberação de histamina. Então, ela fica totalmente edemaciada, ela fica inchada. É muito diferente da intolerância, da sensibilidade alimentar. Por quê? Porque, como eu disse, essa resposta da alergia, ela é quase que imediata. Então, a pessoa, por exemplo, ela consumiu aquilo lá, tem pessoas que têm alergia ao ovo, se ela consumir, começa a boca toda a coçar. Então, assim, ela pode aparecer em até 4 horas depois que você comeu, tá? Então, ela é mediada por uma globulina que é diferente, tá? É o IgE, ela é diferente nas intolerâncias, nas sensibilidades alimentares. Então, isso faz a total diferença. Então, as pessoas confundem demais. Se você tem alergia ao trigo, você não pode nem entrar numa padaria, porque se você entrar numa padaria, você pode ter anafilaxia, você pode ter edema de glote, você pode ficar muito mal, tá? Então, assim, é totalmente diferente uma coisa da outra.
Uma pessoa perguntou, eu tenho sintoma de rinite depois de ingerir a lactose, isso é alérgico? Isso pode ser, depende. Se esse seu sintoma da rinite, ele vem logo após, ele pode tanto ser uma intolerância à lactose, como pode ser uma alergia mesmo às proteínas do leite. Para você saber, você teria que fazer 2 exames que são diferentes. Eu vou mostrar o exame. Não é o mesmo exame, porque eles não são mediados pelos mesmos anticorpos, tá? Eles são mediados por anticorpos diferentes. A alergia é mediada pelo IgE, tá? E a intolerância alimentar, ela é mediada pelo IgG. Sim, pode. Pode ter alergia que não é intolerância. Sim, claro, pode ter. Ok. Quais são os sinais e sintomas dessa intolerância, dessa alergia? Seria então aquilo que eu falei. A pessoa tem uma coceira nos lábios ou em partes específicas do corpo, anafilaxia, uma pele vermelha, urticária, sintomas de rinoconjuntivite alérgica, então, olhos inchados, lacrimando, nariz escorrendo, a boca inchada, né? Tem algumas criancinhas que têm uma alergia muito grande, fica com a vagina podendo ficar inchada também. E agora eu vou passar aqui para a diferença, que é a sensibilidade alimentar. Qual é a diferença entre a sensibilidade alimentar? A alergia alimentar, nem todas as pessoas têm. Às vezes você pode ter, por exemplo, se você tem a ácaros, você pode ter uma reação a, por exemplo, crustáceos também, que tem uma estrutura similar. Mas a sensibilidade alimentar, ela é muito diferente, por quê? Porque ela é tardia, então ela pode acontecer em um tempo diferente. Você pode desenvolver os sintomas de 2 horas até 4 dias de que você comeu. Então, imagina, se você tem uma intolerância alimentar, uma sensibilidade alimentar ao glúten, você come no seu café da manhã um pãozinho. Aí você come no almoço, você come um macarrão. Daí, no jantar, você come uma torta. No outro dia, você repete uma coisa assim. Você nunca tem um tempo certo para saber se o seu corpo está reagindo, porque se aquela resposta pode ser entre 2 a 96 horas da sua exposição, daquilo que você consumiu, então isso pode dizer para você que simplesmente você está, às vezes, comendo várias coisas que você não sabe nem o que é que está causando os seus sintomas. E os sintomas da sensibilidade alimentar são diferentes dos sintomas da alergia alimentar. Ela é mediada, então, pelo IgG. Então, um dos exames que é feito para saber se você tem sensibilidade alimentar e intolerância alimentar é o exame do IgG, tá? Os sintomas da sensibilidade alimentar, eles são incômodos, mas eles não são fatais, tá? O da alergia alimentar pode ser fatal. Então, quais são esses sinais e sintomas? Então, assim, gente, quando a gente vê pessoas com problemas de pele, em geral, seja rosácea, seja dermatite atópica, seja psoríase, seja eczema, você pode já pensar que essa pessoa tem alguma questão com intolerância, sensibilidade alimentar, tá? Se ela tiver síndrome do intestino irritável, também é uma característica. Crises de enxaqueca, quando uma pessoa me procura, tem uma crise de enxaqueca muito forte, constipação ou diarreia, náuseas, vômitos, obesidade, tá? Essa obesidade é porque acontece por causa da inflamação. Então, às vezes, a pessoa nem está obesa de verdade, ela simplesmente está muito inflamada. E essa inflamação causa como se fosse um inchaço, tá? A inflamação vai sendo cíclica. A pessoa vai se alimentando de coisas que não podem e aquilo ali vai sendo cíclico. Depressão,
Crianças que são hiperativas também geralmente têm alguma sensibilidade ou intolerância alimentar. Pessoas que têm uma flutuação de humor excessiva. Às vezes ela comeu um alimento e, de repente, ela fica super irritada. Isso acontece demais. Tem pessoas que, depois de ingerir glúten, ela pode estar, assim, ter uma mudança brusca, tá? Tem muita gente que fala e fica muito irritada, fica depressiva. Tem uma pergunta aqui. Eu preciso estar consumindo os alimentos que temos sensibilidades para fazer o IgG? Não. Não, você não precisa, porque esse anticorpo, ele tem uma memória muito longa, tá? Você, às vezes, nem precisa ter ingerido o alimento na sua vida. Então, eu tenho pessoas que fazem esse exame e nunca comeram. Fala, gente, eu nunca comi castanha portuguesa, mas deu positivo aqui para mim, tá? Então, é uma memória, trabalha com a memória do seu corpo, então você não precisa estar ingerindo. Se for o exame para doença celíaca, você precisa estar ingerindo o glúten, tá? Se for para fazer exame de sensibilidade, intolerância alimentar, você não precisa estar ingerindo o alimento. Outros sintomas, então, são medo, pânico, dores articulares, artrite. Tem muita gente que, ao consumir um alimento, fala, ai, nossa, minhas articulações estão doendo. A coriza, então, pode ser tanto da alergia, como pode ser da sensibilidade alimentar. Formação excessiva de muco, isso aí é algo muito comum. Eu tenho muitas pessoas que têm, às vezes, uma sensibilidade alimentar ao leite, várias partes do leite, porque você pode ter, às vezes, uma sensibilidade alimentar para a caseína, mas não tem para a lactose, não tem para o whey, que são partes do leite. Então, assim, tem pessoas que têm uma formação excessiva de muco na garganta ou nas fezes por conta de uma sensibilidade alimentar. Zumbido no ouvido, então eu tive pessoas também que, ao retirar alguns alimentos, o zumbido no ouvido diminuiu bastante. Sinusite, também muito comum de dar em quem tem sensibilidade alimentar e está comendo aquele alimento. Arritmia, taquicardia, muita gente tem também. Nossa, comi aquilo, ou tomei um cafezinho e tive arritmia. Ai, meu coração bateu estranho. Isso também acontece. Bronquite também, asma, muito comum, tá? Ok, aqui um pouquinho mais complexo, mas é só para vocês entenderem essa diferença. Você ingeriu algo que não te cai bem, ou você teve uma exposição química. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, tenho uma intolerância, uma alergia, que eu não suporto cândida, né, que é esqueci o nome, gente. Aquele negócio de limpar, né? Eu não tolero, tá? Eu não tolero água sanitária, não tolero água sanitária. Se eu me expor à água sanitária, ele pode correr dois caminhos, tá? Eu posso, se eu tiver uma alergia, eu posso ter uma reação imediata. Aquilo ali pode acontecer e eu ficar toda vermelha, provavelmente eu vou ficar toda vermelha, aquilo vai me causar uma inflamação. Se eu tiver uma alergia e continuar me expondo àquilo, ou comendo aquilo, se eu tenho do ovo, por exemplo, eu vou causar uma lesão no tecido, em algum tecido do meu corpo, e aí vira doença. Da mesma forma, é a sensibilidade tardia, tá? O IgG, ele é mais... 80% é modulado pelo IgG, mas nós também temos IgA e IgM, tá? Então, assim, essa sensibilidade tardia pode ativar uma cascata imunológica muito grande e você, então, desenvolver uma inflamação muito grande. Então, é isso que acontece, gente. Então, assim, a maioria das pessoas que eu converso ou que eu atendo, tá? Tem sensibilidades tardias.
Como que a gente fica sabendo? Através de um questionário, através do exame, através dos graus, vendo, né, nos exames a inflamação, como é que está o grau de inflamação naquele corpo. E aí a lesão tecidual seria, por exemplo, o seu Hashimoto, que é a destruição da sua tireoide. E aí você desenvolve a doença. Então, as pessoas pensam assim, será que não tem influência dos alimentos na minha saúde? Claro que tem uma influência muito grande na sua saúde, por causa disso aqui. Ou você tem uma alergia, ou talvez você tenha uma sensibilidade tardia. Mas como ela ocorre em até 4 dias, você está constantemente comendo os alimentos, você nem sabe o que está acontecendo, porque a inflamação está tão grande que a resposta ela fica meio que abafada, tá? A resposta que você vê é a resposta da sua doença, tá? Claro que se a pessoa retira o alimento, a resposta vem mais forte, tá? É um dos tratamentos que a gente faz. Tem uma pessoa aqui falando que fez um exame, o ELISA, com 180 alimentos, testou 52 alérgenos, e tinha 38 anos, e não estava menstruando. Quando tirou os alimentos, voltou a menstruar. Hoje tem 43 anos. Seria interessante repetir esse exame. Sim, seria interessante repetir esse exame. Que interessante, né? Diminuiu a sua inflamação. Então, quando diminuiu a sua inflamação, começou a normalizar os seus hormônios sexuais e você passou a menstruar. E isso é muito interessante, tá? Muitas pessoas estão falando que durante a pandemia percebeu que tem problema com produtos de limpeza. Por quê? Porque você passou mais tempo em casa, tá? Não sei se você está se alimentando bem, mas você pode ter mostrado um pouquinho melhor as suas sensibilidades, tá? O clínico ou endócrino pode ajudar nesse caso dessa doença? Olha, gente, eu vou falar para vocês que é muito difícil. Um clínico geral, a não ser que ele seja da área da nutrição, da medicina funcional, ele não vai ser uma pessoa que vai compreender sobre isso, tá? O endocrinologista também tem que ser um endocrinologista que tenha o pensamento mais atualizado, tá? Não tem como ser uma pessoa que não estudou. Isso aqui não é algo que você aprende na faculdade de medicina. Ok, tá. Se eu mostrei para vocês que nós temos essas sensibilidades alimentares, especialmente na nossa doença, o Hashimoto, então o que eu faço a respeito disso? Tem tratamento isso? Claro que tem. Então, o tratamento seria tentar identificar os seus alimentos ou o que é que você ingere que não te cai bem, tá? Isso pode ser feito através de algo que chama uma dieta de retirada e reintrodução, ou pode ser feito através de um teste, tá? O teste de intolerância alimentar, 222 alimentos, 226, 270 alimentos. Então, assim, que vai medir o IgG, a sua reação com o alimento. Eu vou mostrar para vocês de alguns pacientes meus os resultados. Então, assim, primeiro, então, remove, tá? Tenta tirar tudo aquilo que está te agredindo, seja tóxico, seja emoções tóxicas, seja o estresse, seja a alimentação, modificar. Por que ali na planilha do nosso grupo a gente fala para vocês, tira o leite, tira o glúten, tira isso e aquilo. Só porque, gente, são os alimentos mais comuns, mas cada pessoa tem suas sensibilidades alimentares que são diferentes, tá? Depois nós vamos tentar colocar de volta probióticos e pré-bióticos, tentar tratar o seu intestino, reparar o seu intestino. Depois vai fazer a reintrodução de alguns alimentos.
e ver como que é que você lida com essa reintrodução. Se você se deu bem ou se você teve sintomas, os sintomas que eu mostrei lá para trás, tá? Então, assim, acontece que comumente você pode retirar um X alimento. Então, vamos dizer assim, o glúten veio para aquela pessoa que o IgG dela do glúten foi muito alto, tá? Vai retirar, então, ali o glúten, né, o trigo, e a pessoa vai ficar sem aquilo por, vamos dizer, uns 90 dias, 3 meses. E aí, vai fazer todo um trabalho para tentar sarar o intestino, fechar, colar aquelas células que estavam abertas lá, a parede intestinal lá do seu intestino, e aí tentar reintroduzir, tá? E ver como você vai lidar com isso, nessa reintrodução. É isso que eu quero que vocês entendam. No processo alérgico, a não ser que a pessoa faça um tratamento com o médico de fazer microdoses daquela substância que ela tem a alergia, ela vai passar uma vida inteira sem consumir. Já no caso da sensibilidade alimentar, existe a possibilidade que aquele alimento que a pessoa não tolerava, ela passa a tolerar de novo depois, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei essa minha caminhada, muitos anos atrás, eu tinha uma lista gigantesca de coisas que eu não podia comer. Quando o tempo foi passando, eu fui reintroduzindo na minha vida, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Ok, então quais são os tratamentos assim com nutracêuticos, com suplementos? Então a gente usa 2 aminoácidos, tá? A glutamina e a arginina. Esses 2 vão estar trabalhando na integridade da parede intestinal. Então, assim, muitas pessoas ouvem falar, né? Já escutaram falar sobre a glutamina, tá? Mas a arginina também trabalha no intestino, então é algo que eu adoro trabalhar com. A vitamina A, vitamina D, são moduladoras do sistema imunológico. Então, você trabalhando o sistema imunológico daquela pessoa, ela passa a tolerar os alimentos muito melhor. Então, assim, existem até estudos científicos mostrando que mães que têm a vitamina D baixa, o filho pode vir mais alérgico ou intolerante, tá? Por quê? Porque a vitamina D, ela é protetora, ela refaz a nossa mucosa gástrica. É por isso também que no protocolo Coimbra, quando uma pessoa começa a fazer o protocolo Coimbra, que tem altas doses de vitamina D, o protocolo Coimbra não tira o glúten, tá? Por quê? Porque fala que a barreira intestinal está íntegra, conseguiu fazer com que ela ficasse íntegra. A vitamina C, a vitamina E, a K, a gente usa como se fosse um antioxidante para fazer com que haja uma regeneração melhor. Quercetina e N-acetilcisteína também, todas essas que eu coloquei aqui, curcumina, ômega 3, para diminuir a inflamação, tá? O zinco também para modular o sistema imunológico. Então, isso também faz parte do tratamento, para que a pessoa possa cada vez tolerar mais os alimentos. Ok, só que não chega a ser só isso, tá? A pessoa precisa planejar a sua alimentação, ela precisa entender, compreender que ela precisa modificar a alimentação dela, viver uma vida equilibrada, fazer uma alimentação bem consciente, fazer melhores escolhas. Se o estresse é o maior passo para ela, né? O que está causando o maior dano para ela, tem que aprender técnicas de relaxamento,
fazer uma terapia. Então, assim, até se você está comendo, você sentou na mesa super estressada e está comendo ali muito estressada, a sua digestão vai ser muito pior. Você pode até desenvolver algum tipo de gases, né, constipação, só mesmo pelo estresse de você estar comendo sem você sentir que está num estado relaxado, tá? Então, práticas de yoga, meditação, oração, respiração profunda, tudo isso também ajuda a melhorar a integridade do seu intestino. Então, como eu falei antes, parte do tratamento, então, é a gente reintroduzir os alimentos novamente, depois da dieta de eliminação. Caso a pessoa tenha, ela vai ter um diário, ela vai, assim, está reintroduzindo, então, o tomate. Ela vai comer o tomate e ela vai observar se dentro de 3 a 4 dias ela teve algum tipo de reação. Se ela tiver uma reação com aquele alimento, ela só vai poder, ela vai tirar o alimento, vai poder só entrar com ele de novo 1 ano depois, tá? Mas sempre tem a possibilidade de você conseguir introduzir novamente esse alimento. Um tratamento, então, gente, vocês podem fazer um exame, aquele que eu falei, intolerância alimentar, IgG 220 alimentos. Pode fazer aquele exame, mas você pode fazer uma dieta como essa aqui, que é o protocolo autoimune. O protocolo autoimune tira da sua dieta a grande parte dos alimentos que são extremamente inflamatórios, tá? Todos os tipos de grãos, as leguminosas, como feijão, soja e etc., laticínios em geral, açúcar e óleos refinados, ovos, oleaginosas, então todas as castanhas, sementes, as solanáceas, são todas aquelas, tomate, berinjela, pimenta, tá? Derivados de pimentas, qualquer bebida alcoólica, qualquer tipo de álcool, anti-inflamatórios não esteroidais. Então, assim, como aspirina e ibuprofeno. Então, assim, a gente já sabe que se uma pessoa fica tomando ibuprofeno, a permeabilidade intestinal dela ainda é muito maior, tá? Adoçantes também aumentam a permeabilidade intestinal e todos esses aditivos alimentares. Então, assim, se uma pessoa quer tratar a autoimunidade dela, ela fazendo uma dieta como essa, o que comer? Você vai comer o que sobrou aqui. Você vai comer batata doce, você vai comer carne, você vai comer verduras, você vai comer frutas, né? E isso aqui não é para sempre, né? Eu quero que as pessoas entendam que quando a gente fala isso, fica parecendo que a gente está fazendo um terrorismo nutricional. Não, estou te falando o seguinte, que se você quer trabalhar a sua autoimunidade, você tem algumas escolhas. Se você continuar comendo o que te faz mal, cada vez a sua doença vai ficar pior, o grau dela vai piorar. Mas se você quer trabalhar, você precisa estar fazendo uma dieta nesse nível. Mas isso aqui é só por um tempo. Uma dieta tão restrita como essa, 30, 60 dias, tá? Depois desse tempo, você começa a reintroduzir. Mas não adianta a gente pensar que se você tem um problema, eu vou provar para vocês, tá? Eu trouxe uns relatos de casos e vou mostrar para vocês. Eu não acho que as comidas ficam sem gosto, não. É porque a gente precisa aprender uma nova forma de temperar a nossa comida, tá? Você ainda pode comer alho, você pode comer alguns temperos, né, como o turmérico, né, o açafrão. Então, assim, você não fica sem tudo. Isso aqui é no caso de você não gastar R$ 1.500 para fazer o exame, que o exame custa no Brasil cerca de R$ 1.500, tá?
Então, esse aqui é o exame. O que eu falei que custa R$ 1.500. Esse aqui foi um paciente meu que ele estava com um problema sério, que é isso aqui, eosinófilo. Isso aqui é um hemograma, tá? Um hemograma, ele está mostrando para a gente várias coisas. Está mostrando se você está inflamado, se você tem uma intolerância alimentar. O eosinófilos é um marcador de alergia alimentar, intolerância alimentar. Então, quando ele veio para mim, ele me procurou falando: eu não consigo baixar meus eosinófilos. Eu sinto que eu estou num constante estado de alérgico. O que eu posso fazer? O que ele fez esse exame aqui, e ele fazia a dieta low carb. E aí, se vocês podem ver que na dieta low carb, ó, caseína, tá? Essa aqui é uma outra proteína do leite. Então, assim, clara do ovo, gema do ovo, kefir, queijos. Então, tudo que ele comia no café da manhã estava causando para ele uma intolerância alimentar. E isso, então, estava aumentando a autoimunidade dele, porque ele também tem Hashimoto. Então, foi solicitado, então, que ele retirasse esses alimentos. E quando ele retirou, após 2 meses de dieta, o eosinófilo foi para o nível normal, que é abaixo de 2. Então, assim, gente, isso aqui é para provar que realmente é necessário modificar a sua alimentação. Outro exemplo, esse é um caso aqui, tá, de uma outra paciente minha. Ela me procurou cerca de uns 4 anos atrás, porque ela falou: eu quero saber se eu sou celíaca. Então, eu a ajudei. Ajudei como eu faço com todas as pessoas, pedi que ela procurasse um médico para fazer o diagnóstico, para saber. Então, assim, ela fez exame de sangue para doença celíaca. Ela estava consumindo glúten. Então, isso aqui é algo que eu preciso falar nessa live, é para dizer o seguinte: se você quer saber, quer tirar glúten, se você tirar o glúten e você tiver doença celíaca, que é quando você come o trigo, o glúten, tem um ataque autoimune lá no seu intestino, você precisa estar ingerindo glúten, ok? Se você retirar o glúten da sua alimentação, você não vai saber se você tem doença celíaca. Então, ela veio para mim, ela estava consumindo glúten, fez os exames de sangue, deu negativo para doença celíaca. Fez o exame genético, deu negativo para doença celíaca, ok? Então, foi muito difícil da gente conseguir um médico para fazer a endoscopia digestiva, que é exatamente esse resultado aqui. Quando ela fez a endoscopia, deu a doença celíaca, que é a classificação aqui de Marsh 3A, que é quando as vilosidades do nosso intestino estão começando a ficar baixinhas, podendo ficar até careca, não tem ninguém absorvendo nada lá no seu intestino, tá? Tudo que está passando está indo embora, todas as vitaminas. Então, ela estava com um processo inflamatório crônico, então quer dizer, de muito longa data. Ok? A médica falou: você é celíaca, ok? Então, ela também fez o exame de intolerância alimentar, o IgG. Para ela, veio a clara do ovo, muito alto aqui, veio o leite de vaca, veio o iogurte, veio o queijo cottage, caseína, kefir. Então, assim, uma pessoa com um problema bem grande com o leite e com a clara do ovo. De restante, não veio muita coisa. Aí, o que aconteceu? Desde que nós começamos, ela tinha o anti-TPO superior a 1.300, tá? Superior a 1.300, gente, é um tanto bem alto. Pode ser 3.000, 4.000, 5.000, a gente não sabe, certo? Só sei que depois, né, ele permaneceu superior até a 1.300, até 2020. Quando ela descobriu que era celíaca, fez o exame de IgG, agora, né, em abril,
Em abril, os anticorpos dela baixaram para 172. Ok? Então, assim, esse é um caso, eu acho, assim, maravilhoso, porque são muitos anos, uma longa data que ela está tentando encontrar as respostas, tá? E é isso que eu queria deixar aqui para vocês, porque as pessoas, às vezes, querem que a gente chegue e fale assim, numa live, gente, não pode comer isso, não pode comer morango, não pode comer repolho. A gente não sabe. Eu tenho uma paciente que não veio para o glúten, mas veio altíssimo para a castanha do Pará, para a abóbora. Então, a pessoa jamais ia imaginar. Por quê? Porque todo mundo fala para comer uma castanha do Pará por dia, né? Para ter selênio. E não é bem assim. Gente, essa live vai ficar salva, assim, tá? Eu sei que é muito conteúdo que eu estou tentando passar aqui para vocês. Eu queria mesmo deixar, assim, aqui no grupo para que vocês tivessem esse conhecimento, tá? Porque eu acho que ele traz libertação. Quando você sabe como procurar a causa do seu problema e sabe que a gente não está falando assim, ai, não come isso, não come aquilo, só porque a gente está fazendo um terrorismo nutricional, é porque realmente tem um processo imunológico ali acontecendo, tá? Então, assim, eu penso que reflita, assista mais uma vez esses exames, esse exame de IgA que estão me perguntando aqui, é o exame para doença celíaca, tá? Esse a pessoa tem que estar consumindo glúten, porque tem que saber se a pessoa tem uma reação, tá? Ele vai vir, então, mais reativo ou não. Então, assim, são exames diferentes. Os que eu apresentei aqui hoje não são os exames da doença celíaca, tá? Os exames da doença celíaca é uma série de uns 7 exames, você precisa estar comendo, e é todo aquele passo que eu contei para vocês da minha paciente, tá? Faz o exame de sangue, faz a endoscopia digestiva, se tiver ainda dúvida, faz o exame genético. Ela fez os 3, ela foi o máximo, e só no último descobriu, né, o que ela era celíaca, gente. E foi uma luta, vocês podem ver, foi desde 2017, e o diagnóstico só veio em 2020. Então, eu acho que 2019, talvez. Demorou uns 2 anos para a gente conseguir, porque eu tive que ajudar muito ela. O IgE alto, geralmente não, tá? Geralmente não por causa do Hashimoto. Na verdade, gente, tudo isso que eu estou falando não é por causa do Hashimoto em si. Ele é a causa que te dá o Hashimoto. Então, o problema é que você não está conseguindo digerir, assimilar os seus alimentos e dessa forma, então, está criando um estado de inflamação completa no seu intestino. Gente, eu moro no Canadá, eu atendo mundialmente, só quero deixar bem claro que eu não sou médica, tá? Eu sou nutricionista holística, naturopata, homeopata, fisioterapeuta, tudo menos médica. Então, eu ajudo as pessoas a encontrarem o caminho, ajudo na alimentação, tá? Ajudo nos hábitos, ajudo em traumas, ajudo em muitas coisas, mas modificação de hormônios eu não faço, tá? Mas eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, porque eu queria que vocês entendessem que existe sim um componente da alimentação. Eu só vou terminar aqui contando um pouco da minha história. Então, eu falei para vocês, desde os 8 anos eu tenho Hashimoto diagnosticado. Sofri muito, com muita ansiedade, muitos sintomas, muito sintoma intestinal, tá? Eu só tive liberdade verdadeira, saúde verdadeira, depois que eu modifiquei a minha alimentação. Mas hoje,
Eu acho que basicamente a única coisa que eu não como é trigo, glúten, ok? Eu já reintroduzi queijos, já reintroduzi leite, mas tem que ser tudo muito feito com cuidado e no momento certo, tá? Então, eu deixo vocês aqui com votos de saúde, muita paz. Se tiverem alguma outra dúvida, deixem nos comentários que eu respondo depois, viu? Um abraço e boa noite.